Na década de 90 também houve a abertura para bancos, de corretoras se converterem em bancos. Então se aumentou o número de play e essas corretoras que tiveram a conversão em bancos, são chamados bancos múltiplos, eles não tinham tanto investimento, não queriam investir tanto em desenvolver internamente sistemas. Então se começou também nessa década de 90 a investir em comprar sistemas terceirizados. Então, aí também surgiu a nossa empresa, que é a Exchange Informática, onde a gente começou a atender, basicamente, bancos comerciais que não tinham tanto investimento como os bancos maiores. Com o passar do tempo, bancos maiores também perceberam que era muito interessante comprar soluções prontas, parciais ou totais. Então, a partir da década de 90, com um boom do comércio exterior, plano real, esvaziamento do mercado paralelo, os bancos começaram também a ter interesse em adquirir sistemas terceirizados. Então, a gente entra no ano 2000 com uma característica muito interessante, onde o número de processos de automação começou a crescer muito em decorrência ao aumento do comércio exterior. As nossas reservas cambiais cresceram muito, o Banco Central flexibilizou vários valores, novos players começaram a aparecer no mercado e aí houve vários processos de automação que se evoluíram. A partir de 2011, o Banco Central ele fez um novo processo de modernização, da área de câmbio. Só que nesse momento também, isso não foi tão sentido no câmbio, porque durante os anos de 2000 em diante, os bancos também começaram a usar robôs de comunicação com o Banco Central. Então, muitas operações, elas não eram mais digitadas manualmente. Então, quando surgiu o processo de modernização, a partir de 2011, houve uma modernização da forma de se comunicar com o Banco Central e em algumas coisas muito interessantes também com o Banco Central, de facilitar alguns registros. Mas o processo de digitação já estava bem moderno nesse momento, em decorrência desses robôs, né, que estão se comunicando com o Banco Central. De 2011 em diante, houve essa modernização do Banco Central. Os bancos, no geral, hoje, eles, em grande parte, quase um volume absoluto, eles preferem adquirir soluções em mercado pronto, e onde você atende às legislações do Banco Central, atende às legislações da Câmara de Comércio Internacionais, e existe um grupo voltado a acompanhar mudanças que estão ocorrendo na legislação. Então, no momento atual, existe um mercado muito favorável, né, a esses processos e eliminação de muita atividade manual. Então, hoje a gente chega, nesse momento, e nesse momento também, nos últimos 10 anos, apareceram várias formas de fazer pagamentos para o exterior, além da rede SWIFT. Então, hoje você tem um grupo grande de entidades no exterior que conseguem fazer pagamentos com qualidade e segurança, como é a rede SWIFT, a um custo diferente e, às vezes, a uma facilidade maior para a instituição. Então, você tem, além da SWIFT, também alguns mecanismos de pagamento, onde você pode automatizar seus pagamentos através de outras alternativas, ok? E, com o passar do tempo, existe uma evolução muito grande, uma preocupação muito grande com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo internacional e tudo ligado a essas questões. As áreas de banco, de controle, de câmbio ficaram vez mais preocupadas com isso, e hoje existe uma interligação enorme entre os sistemas de banco, de câmbio, com os sistemas de prevenção,
para detectar, para ver concentração de pagamentos, para verificar contrapartes, para verificar o registro nas áreas do governo de emissão de documentos permitindo exportar ou de importar do INPE, DUI. Então, hoje os sistemas, além de fazer o serviço ligado à comunicação com o Banco Central, ele também tem uma função muito importante ligado a essa questão de prevenção. Além disso, eu diria que, recentemente, né, houve a nova lei cambial. Essa nova lei cambial, ela trouxe um fortalecimento a alguns conceitos que, apesar de estar sendo aplicado, eram restritos em alguns tipos de operações, né? Um deles foi a aglutinação de uma série de operações em um contrato só ou poucos contratos. Então, com essa ampliação das possibilidades de aglutinação, hoje o mercado consegue operar com volumes muito grandes, e o processamento teve uma redução muito interessante de custos. A gente já fazia aglutinação com operações ligadas a turismo, então o mecanismo em si era muito conhecido. Nessa mudança, que é chamada de marco cambial, que recentemente a gente comemorou 500 dias, né, ele permitiu uma ampliação muito grande desse processo de aglutinação em outros tipos de operações que são chamados de FX, mas que é um mecanismo também já conhecido, onde isso foi ampliado. A grande dificuldade que hoje você tem em ter um processo de automação enorme na área cambial é que existe uma série de condições e de regulamentos da área tributária brasileira que, apesar de haver uma flexibilização do tipo, o cliente pode escolher o código de natureza da sua operação, o banco, por ser corresponsável em questões tributárias, ele continua, em geral, avaliando a documentação para avaliar se a codificação foi feita corretamente. Então, houve um grande avanço na parte cambial, mas a questão tributária, ela não acompanhou até agora, né, essas mudanças que ocorreram. Então, um dos itens que ainda se mantém é não você não pode fazer operações com compensação cambial. Então, os bancos continuam preocupados em avaliar documento para que isso não ocorra. Então, existe toda ainda uma preocupação muito grande, e isso já é uma grande evolução, e a gente aguarda, talvez, no futuro, que haja uma evolução em relação a isso, né? E também um grande avanço seria, apesar da legislação permitir, o Banco Central, em determinado momento, permitir a abertura de contas em moedas estrangeiras no país, né? Então, hoje, todo esse mecanismo das contas internacionais, eles ocorrem em instituições fora do Brasil, em Cayman, em Nassau, em Luxemburgo. E tudo isso ocorre através dessas contas internacionais, né, que os bancos estão montando. Mas seria um grande avanço se essas contas fossem aqui no Brasil, não fossem lá fora, né? Então, isso é uma coisa, é um artigo que existe na legislação, mas que o Banco Central ainda poderá, a curto ou médio prazo, vai depender das análises dele, de poder depois introduzir isso no mercado brasileiro. A legislação do marco cambial, ela é muito interessante, mas existe agora uma série de coisas que o Banco Central poderá definir, regulamentar, que ainda vamos estar aguardando, e quando ocorrer vai ser um movimento muito grande. Aí sim eu vejo mudanças muito grandes no mercado cambial.